que nós podemos aprender com a história do filme Rei Leão? Agora a gente só precisa avaliar se um filme que já tem mais de 20 anos ainda é considerado spoiler. Quem não assistiu o desenho e vai assistir o filme, como é que vai funcionar isso? Eu tô perdido. Eu posso dar spoiler de um filme que já tem 20 anos? Simba é um jovem leão, filho do rei Mufasa, e eles governam um lugar chamado Reino, né? O leão é aquele que governa sobre todos os outros animais, e ele foge do reino após a morte de seu pai, porque ele se sente culpado pela morte do pai. E na verdade ele acaba descobrindo que o responsável pela morte de seu pai é o seu tio, o irmão de Mufasa, chamado Scar, porque tinha uma grande inveja de seu irmão e queria muito tomar o poder sobre o reino. Esse é o contexto geral aí do filme Rei Leão, que é baseado em uma obra de William Shakespeare chamada Hamlet. É um momento cultural aqui no Parábolas Geek. Você vai assistir, pensa que vai assistir um desenho e na verdade você está vendo uma leitura de uma peça de William Shakespeare. Olha só que beleza, que cultural este episódio. Então é importante nós percebermos que a palavra de Deus nos traz alguns exemplos de bons irmãos, assim como de maus irmãos. Os bons irmãos nós podemos citar ali Tiago e João, que estavam juntos servindo a Jesus, foram líderes da igreja de Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos. E também temos exemplos de maus irmãos, e infelizmente a gente vê mais maus exemplos do que bons exemplos. Nós temos José do Egito e seus 11 irmãos, que por inveja acabam vendendo ele como escravo, livro de Gênesis, e também aquele que eu quero fixar aqui no texto de hoje, no vídeo de hoje com vocês, Caim e Abel. Os dois oferecem um sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel é aceito por Deus e o de Caim não. Com inveja de seu irmão, Caim vai lá e mata o seu irmão por inveja. Então a gente percebe que a decadência do homem ela já estava enraizada logo após a queda. O primeiro culto, o primeiro serviço religioso prestado pela humanidade caída logo após a saída de Adão e Eva do Éden, que a Bíblia descreve, acaba em um homicídio. Olha só como rapidamente a perfeição do Éden, o afastamento do homem de Deus vai levando a esses instintos aí que geram muitos problemas aí para a humanidade desde então. Então eu quero falar sobre essa inveja. Nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento porque ele é muito combatido nas Escrituras. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós podemos acabar confundindo a ideia de admiração pelo trabalho que alguém executa, ou pelo ministério, ou pela vida que essa pessoa leva, com a inveja. É muito importante que a gente possa fazer essa distinção entre aquilo que é admiração, eu posso admirar e posso querer fazer a mesma coisa, né? Seguir os passos de alguém que aos meus olhos é bem sucedido em determinada área, mas sem com isso sentir inveja dessa pessoa. É um sentimento muito nocivo e destrutivo. Em última instância, é o mesmo sentimento que levou a Lúcifer a se rebelar contra Deus, né? Achando que era melhor do que Deus, quis tomar o lugar de Deus. E aí começa toda a rebelião celestial entre anjos e demônios que nós conhecemos nas Escrituras. Então nós precisamos tomar cuidado com a inveja, porque ela é um veneno que influencia não aquele que toma o veneno, mas aquele que deu o veneno, né? O invejoso é que vai sofrer com isso. Muitas vezes a pessoa que é o alvo da inveja, ela nem sabe que a outra pessoa está nutrindo aqueles sentimentos por ela. Ela está simplesmente tocando a sua vida, enquanto a outra pessoa não está vivendo a vida dela por causa da inveja. Ela tenta se parecer com a outra pessoa, ela acaba vestindo tentando viver uma vida que não é aquela que Deus preparou para ela. E isso é algo muito preocupante que nós devemos tomar muito cuidado ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos cuidar com isso. Quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais imunes nós ficamos com relação à inveja, porque nós começamos a descobrir o nosso propósito na Terra. E quando nós descobrimos para que nascemos, para que existimos, nós não precisamos ter inveja de ninguém. E muitas vezes nós confundimos o nosso ministério, o nosso chamado com o propósito. O nosso ministério é o nosso serviço, aquilo que nós fazemos para contribuir com o reino de Deus.
E isso você pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um músico na casa do Senhor, um ministro de louvor, uma ministra de louvor, um intercessor, um diácono, ou o que quer que você faça dentro da casa do Senhor, é o seu ministério, é o serviço que você presta no reino de Deus. Ao contrário disso, o propósito é a razão pela qual você existe. E a palavra de Deus nos garante que não existe apenas um propósito para o homem na terra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo a ti mesmo. Por um lado, nós precisamos amar a Deus e por outro lado, sermos amados por Ele. Amar a Deus parece fácil, porque Ele é perfeito, não há erro em Deus, não há falhas em Deus, não há pecado em Deus. O grande problema é nós permitirmos que Deus nos ame, porque nós não nos sentimos merecedores do amor de Deus e de fato não somos merecedores desse amor. Porém, Deus nos ama mesmo assim. Nós precisamos nos desarmar. Né? Há uma canção que eu gosto muito que diz que eu deixo o seu amor me vencer. Nós devemos deixar o amor de Deus vencer as nossas resistências, os nossos erros, as nossas falhas de caráter, como a inveja, que muitas vezes nós não admitimos, mas nós sentimos de outras pessoas, até de coisas que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Podemos admirar pessoas por aquilo que elas têm feito, mas nunca invejá-las. Porque, em última instância, o nosso propósito como humanidade é o mesmo: amarmos a Deus, sermos amados por Ele. Beleza, galera? Este é o recado desta semana. Eu espero que você esteja gostando do Parábolas Geek. E eu encontro você na semana que vem. Esteja junto conosco, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude a levar essa mensagem relacionando cristianismo e cultura pop até os confins da terra. Grande abraço, galera.